Nesta hora, quando o Senhor está falando com as nações, de uma maneira muito, muito séria. E a conversa de hoje é tão crítica que é por isso que eu decidi atrasar um pouco, porque eu queria que todos entrassem em casa, para que todos eles possam participar disto, por causa da gravidade daquilo que eu estou prestes a compartilhar aqui hoje. Eu queria dar a oportunidade para todos os que estão nas estradas, nas ruas, no trânsito, aqueles que estão correndo para chegar em casa antes das 7, para entrar e participar disto. Então, uma vez que estiver tudo bem, vocês me dão um positivo e então nós vamos continuar. Ok, agora, o Senhor falou uma conversa muito tremenda. E esta é a conversa que eu quero compartilhar com vocês. E vai ser uma conversa muito, muito profunda. E eu vejo que a igreja está sentada no limiar. A igreja, a partir desta conversa, eu percebi que a igreja está sentada em um limiar, em um limite. Ela está sentada no limite, no limiar da eternidade. E é isto que eu quero compartilhar aqui hoje, enquanto nós começamos esta poderosa conversa nesta noite. Agora, ontem à noite, o Senhor falou comigo a respeito daquilo que está acontecendo globalmente agora. O massivo juízo do Senhor que veio sobre a face da terra agora. Então, é um tremendo juízo, como vocês podem ver. Hoje, por volta das 2 horas da tarde, eu estava assistindo um dos noticiários globais para descobrir como que as coisas estavam acontecendo. Então, havia uma reportagem na BBC que estava dizendo que já nestas últimas 24 horas, 846 corpos mortos tinham sido recolhidos na Espanha hoje. O alarme é muito alarmante. E vocês veem que os Estados Unidos, na União Europeia e em todo o mundo, esta é a conversa que o Senhor teve comigo na noite, nesta noite passada. Entretanto, durante o dia, por volta das 10 horas da manhã, o Senhor me feriu. Então, ele fala comigo a respeito de um momento muito, muito crítico, um momento muito importante. Um momento muito, muito crítico para as nações da Terra. E é isto que lentamente eu quero começar a compartilhar com vocês. Antes de começarmos a mensagem de hoje, e eu acho que a mensagem vai ser centralizada ao redor desta conversa, a conversa viva, ao vivo do céu. Mas vocês podem dizer de que o Senhor, sabendo que eu estou falando com vocês, sabendo que eu estou falando com as nações, com o globo, então ele fala ao vivo.
Então, isto se torna uma conversa viva do trono de Deus com a igreja. Ele agora sabe que eu estou chegando até vocês. E então é por isso que ele sabe que quando eu estou vindo, então ele fala. É aqui que eu quero que nós comecemos hoje. Agora, eu quero começar com a conversa de ontem à noite. Naquela conversa, o Senhor Jeová Ele me mostrou o juízo atual que está acontecendo sobre a face da terra. E naquela conversa, Ele me mostrou pessoas correndo para fechar as suas portas e janelas. E nas suas casas eu pude ver as pessoas globalmente. Em todo o globo. Eu posso ver pessoas em todo o globo. Em suas casas. Onde eles estão em quarentena, onde eles estão isolados. Mas eles estavam correndo para fechar suas janelas e portas bem fechadas, lacradas. Por quê? O coronavírus que eu profetizei em 1º de dezembro de 2015, o coronavírus, esta morte do corona, que é global, repentinamente, agora está se tornando transmissível pelo ar, pelo vento. O Senhor falou nesta noite passada a respeito de uma escalada, uma intensificação, na qual as pessoas estão correndo para fechar suas portas e janelas, para fechá-los. Porque o coronavírus, esta morte do corona, agora era transmissível pelo ar, estava vindo pelo vento. Então as pessoas estavam correndo para fechar suas portas e janelas para que o vento não entrasse. Então, people are shutting doors, shutting windows, and blocking to make sure no little air comes in. As pessoas estavam fechando portas, fechando janelas e lacrando para que nenhum pequeno arzinho entrasse. Nesta noite passada, e me mostrando globalmente as pessoas em suas casas. Nesta noite passada. Então, povo abençoado, todos estavam com medo de que o vento entrasse, que o vento soprasse em suas casas. E então, eu estava com medo pelo mundo. Porque ele me fez sentir a sua ira. Ele me fez sentir a sua fúria e a sua ira contra as nações. Então eu entendi que o Senhor está muito irado contra as nações. Esta é uma conversa viva, ao vivo, direto do trono do Deus Todo-Poderoso. Diretamente com as nações. Menos de 24 horas atrás, esta é uma conversa viva. Então, havia um terror. Havia medo.
People were afraid. As pessoas estavam com medo. They were trembling. Eles estavam tremendo, Running to block their doors, block the windows. correndo para calafetar suas portas, calafetar suas janelas. After he showed me that Depois que ele me mostrou isto, now it is coming airborne. It's going to be now infectious. The infections are going to be airborne. que agora seria transmitido pelo ar, que a infecção agora viria através do ar. And then he ministers with me now. Então ele ministra comigo agora, The Lord Yahweh. o Senhor Yahweh. Then he tells me Então ele me diz that he's very upset, he's very angry. que ele está muito aborrecido, ele está muito Because the irado, nations have refused to repent. porque as nações se recusaram a se This is arrepender. a live conversation Esta é uma conversa viva, from the throne of God, direto do trono de Deus, Almighty, o Todo-Poderoso, to the nations globally. para com as nações globalmente. And then he made me know. So I was afraid because he made me know. Então ele me fez saber, e eu estava com medo porque ele me fez He saber can wipe them down, wipe them out. que ele pode eliminar todos. So I feared that wrath Então eu temia aquela ira, because I saw as if there is capacity to wipe them out if they fool around. porque eu vi que há capacidade de serem todos eliminados se eles brincarem. And that reminded me E isto me fez lembrar of December 1, de 1º de dezembro 2015, de 2015, when I gave this prophecy of the coronavirus coming to the earth. quando eu dei esta profecia do coronavírus vindo à Terra. And I said, E eu disse would be a big disease. que seria uma grande enfermidade, uma grande enfermidade. Number 2, Número 2, I said, eu disse would come from Asia. que viria da Ásia. Number 3, Número 3, I said, eu disse India. I mentioned India by name. Índia, eu mencionei a Índia por Look at nome. the 1.3 billion lockdown. Vejam 1,3 bilhões de pessoas fechadas. It's a wonder. É um espanto, It is historic. é histórico. And then I said, Então eu disse there would be a disease distress. que haveria uma angústia de enfermidade. And then I said, E então eu disse there would be a disease emergence. que haveria uma emergência de enfermidade. And then I said in that prophecy E então eu disse naquela profecia that there would be lack of equipment, lack. que haveria falta de equipamento, falta. What do you see? O que vocês veem agora? No ventilators, Não há respiradores, no masks, não há máscaras, no gloves. não There há is always luvas. shortage, Há shortage, sempre shortage. falta, Factories falta, are being falta, converted falta. into making those equipment, that kind of facility. As fábricas estão sendo convertidas agora para fabricar este tipo de equipamento. And so, Então then I said, eu disse, disease distress. uma angústia de enfermidade. Look at the distress. Vejam a angústia. I said, E eu disse, the culture. Cultura. They would need to culture. Precisariam Because I already fazer went- cultura. I went and talked with the doctors in the hospital 4 years ago. And then we discussed and said, no, we need to do a culture. We need to culture to find out what disease is it. Porque eu já fui e falei com os hospitais nos hospitais há 4 anos atrás e eu falava com os médicos e nós discutíamos. Não, precisamos fazer cultura, nós precisamos fazer cultura para descobrir que tipo de enfermidade é essa. This is serious. Isto é sério. And that's why E é por isso, this night, nesta noite, this past night, nesta noite when the passada, Lord spoke with me and showed me his anger, quando o Senhor falou comigo e Ele me mostrou a sua ira, which made me fear. o que me fez temer, Because in the anger he was telling me I can wipe them down. porque na ira Ele estava me dizendo, eu posso exterminá-los. Ninaweza. I want to fall the globe. Kwa sababu katika ghadhabu yake alikuwa anasema kwamba ninaweza kuwafagilia wote mbali. And so Então, I feared eu temi, because I remember that December 1, porque eu me lembrei daquele 1º de dezembro
2015. 2015. When the Lord asked me to go strike the nation Quando o Senhor me pediu para ir ferir as nações for disobedience, pela desobediência, for blackmailing these two who walk with Yahweh, por caluniar estes dois que andam com Yahweh, for refusing to repent, por se recusarem a se for arrepender, refusing to prepare the way for the glorious holy coming of the Messiah, por se recusarem a preparar o glorioso caminho para a santa vinda do Messias, for ignoring the Lord. por ignorarem o Senhor. At that time, Naquele tempo, when he told me in the dream to strike the nations, quando ele me falou no sonho para ferir as nações, ferir a terra, in that dream, when I did that, it was fulfilled. And I saw all this. naquele sonho, quando eu fiz isso, cumpriu-se. Então eu vi tudo isso. But what I feared Mas o que eu temi is because it became a very sad day. The globe, the earth became very sad. é porque tornou-se um dia muito triste. O globo, a terra tornaram-se muito tristes. The sun disappeared, so it was a bit like it's coming to rain. The clouds covered the sun. The sun was O covered. sol desapareceu, então era como se fosse chover. As nuvens cobriram o sol foi coberto. And so Então- it was a sad day, like it's coming to rain. Então foi um dia triste, como se fosse chover. And I saw people with masks and gloves walking and crossing the streets, hospitals, doctors running, and it was a sad moment. In a silence, he showed me everything you see happening now. E eu In vi silence. pessoas com máscaras, com luvas, andando, atravessando as ruas, os hospitais, os médicos correndo. Foi um momento triste. Em silêncio, ele me mostrou tudo o que está acontecendo agora. Em silêncio. And I remember that I feared the same fear I feared this past night. Eu me lembro que eu tive medo, o mesmo medo que eu tive nesta noite passada. This past night, Nesta noite passada, I feared like I did in December, on December 1. eu temi da mesma forma como eu temi em 1º de dezembro de 2015, More than 4 years ago. mais de 4 anos atrás. Because at that time, Porque naquele tempo, when I woke up, I was like, oh, quando eu acordei, eu disse, that December 1, 2015. naquele 1º de dezembro do ano de 2015. Why Por quê? did I fear? Por que eu temi? Because the wrath I felt. Porque eu sentia a ira. But for him to put me inside the disease and so to show me the hospitals overwhelmed, every nation, dead bodies everywhere, hundreds of bodies being carried, being taken in trucks. Mas para ele me pôr dentro da enfermidade, me mostrar os hospitais cheios, todas as nações cheias de corpos mortos, centenas de corpos mortos sendo carregados e colocados dentro de caminhões. At that time, Naquele tempo, when I woke up, I said, oh, quando eu acordei, eu disse, Senhor, is the church going to pass through the Great Tribulation? a igreja vai passar pela grande tribulação? Because that is the Great Tribulation. Porque essa é a grande tribulação. So I knew that was the Great Tribulation. Então eu sabia que era a grande I tribulação. feared that would be the Great Tribulation. Eu temi que aquilo fosse a grande tribulação. Only later I understood. Somente mais tarde eu entendi. When he came back and told me, no, the church will not pass through the Great Tribulation. Quando ele voltou e disse, não, a igreja não vai passar pela grande tribulação. He said, Ele disse, he's judging the earth. ele está julgando a terra. This past night, Nesta noite passada, also, também, when he showed me the escalation, quando ele me mostrou a escalada, when he presented me the escalation of this disease, quando ele apresentou para mim a escalada desta enfermidade, people running to shut the doors, shut the as windows, pessoas correndo para fechar as portas, para fechar as janelas, and his wrath is enormous, e a ira dele é enorme. as though he's saying, É como se ele estivesse dizendo, I can wipe them out eu posso exterminá-los for failing to repent, por falharem em se for arrepender, refusing to prepare for the Messiah. por se recusarem em se preparar para o Messias. And so, Então,
The reason I feared again, A razão pela qual eu temi novamente, it was now being transmitted airborne. porque transmitted by agora the wind. estava sendo transmitido pelo ar, pelo vento. Nobody can open the doors. Ninguém podia abrir as You portas. cannot open windows. Você não podia abrir Then janelas. again this night, Então, novamente, nesta noite, eu disse, Senhor, is this the great tribulation? esta é a grande tribulação? So again I had that same fear Então, novamente, eu tive esse mesmo temor this past night. nesta noite passada. And then E então, I woke up. eu acordei. So Então, everybody can see todos podem ver that the Lord is angry. que o Senhor está irado. The wrath of God is upon the face of the earth. A ira de Deus está sobre a face da terra. And it's as though E é como se he doesn't relent. ele não ameniza. So now we understand Então agora nós entendemos that when I called the cloud of God to come to Kisumu, que quando eu chamei a nuvem de Deus para vir a Kisumu, para vir a esta nação, and I went to the meeting in Kisumu, e eu fui à reunião em Kisumu, and Yahweh himself visited his friend. e o próprio Yahweh visitou o seu amigo. And there's only one prophet in the Bible E há somente um profeta na Bíblia that he visits like that que ele visita desta forma, in the Old Testament. no Antigo Testamento. So when he visited, Então, quando ele visitou, now you can tell. agora você pode Now dizer, look where the earth is agora olha onde a terra está, since he visited. desde que ele visitou. Now we are beginning to understand Agora nós estamos começando a entender that when he visited, que quando ele visitou, he said, ele disse, I have heard eu ouvi that the servants I sent you, que os servos que eu enviei para vocês, you have rejected. vocês os rejeitaram. You have continued preaching the rotten gospel in your churches. Vocês continuaram pregando o evangelho podre em suas igrejas. Your rotten gospel. Os seus evangelhos podres. You have continued to ignore them. Only in Kenya are they operating. Vocês continuaram a ignorá-los. Somente no Quênia eles estão operando. But he said, Mas ele disse, if you had just ignored them, se vocês apenas os tivessem ignorado, I would still strike you. eu ainda assim os golpearia. But how much more Mas quanto mais that apart from ignoring the message, the beautiful message of repentance and holiness, que além de ignorar a linda mensagem de arrependimento e santidade, you even went ahead to blackmail them. vocês ainda assim foram adiante e How caluniaram much more eles. then shall I judge you? Então, quanto mais deveria eu julgá-los? I have settled my glory on them. Eu repousei a minha glória sobre eles. What can't you see? Como que vocês não podem ver? Thousands of cripples of war. Milhares de aleijados andaram. The store where we put wheelchairs and crutches is too full. Somebody flush it on the system. Os depósitos onde nós colocamos as cadeiras de rodas e as muletas já está cheio demais. Que alguém coloque as imagens. The beautiful work of the cross A linda obra da cruz and the blood of Jesus. e do sangue de Jesus. And so that's why Então é por isso I was afraid que eu tive medo this past night. nesta noite passada. But when I woke up, Mas quando eu acordei, then the Lord again, então o Senhor novamente, about 10 o'clock like this, he slays me so I fall asleep. por volta das 10 horas da manhã, assim, ele me fere, então eu adormeci. Then at that time, Então, naquele tempo, he shows me dust, ele me mostra pó, wind coming with dust, vento vindo com poeira, and people running to close doors again. e as pessoas correndo para fechar as portas novamente. E o Senhor disse, This is too deadly. isto é mortal demais. So the dust was entering and people were shutting doors because the virus was being transmitted through the dust. Então a poeira estava entrando e as pessoas estavam fechando as portas porque o vírus agora estava sendo transmitido através do pó.
But you're too familiar, you know too well. Mas vocês estão bem familiarizados, vocês sabem muito Just bem. recently, Apenas recentemente, I said eu disse that the disease coming, que a enfermidade que está vindo, people are standing at the windows and fearing to open their windows. as pessoas estavam de pé na frente das janelas e com medo de abrir as janelas. And that time I consigned it to the boils. E naquele tempo eu associei com os furúnculos, Now the disease of the boils. a enfermidade dos furúnculos. But now Mas agora, the dust came in and people were closing doors and saying, they were saying this is too deadly. It's carrying the virus. o pó estava entrando e as pessoas estavam fechando as portas e dizendo, isso é muito mortal, está carregando o vírus. And then in the same time, Então, ao mesmo tempo, today in the day here, hoje, durante o dia aqui, then now, então agora, the Lord brings a piece of paper o Senhor traz um pedaço de papel in a dream. em um sonho. And I see the hand of the Lord God, God the Father. E eu vejo a mão do Senhor Deus, Deus Pai. And he brings that piece of paper close, E Ele traz este pedaço de papel close to my eyes. perto dos meus olhos. And I see his right hand E eu vejo a mão direita dele writing on that paper, rapture. escrevendo naquele papel arrebatamento, Capital R, A maiúsculo, again capital R, novamente A maiúsculo, small a, R minúsculo, P like that in small letters. RR, o resto todo em letras minúsculas. And then when he wrote that, Então, quando ele escreveu aquilo, right in my eyes, bem diante dos meus olhos, I was like, wow, the rapture is going to happen. eu disse, uau, o arrebatamento vai acontecer agora, finalmente. And then, Então, ele me mostra agora todo o globo. then I saw E então eu vi the part of the world where it was day. a parte do mundo onde era dia. There are people running out of the offices. Kuna watu ambao wanakimbia kutoka kwa maofisi. Very fast. There's a lot of running. Some are falling down and getting up and running. As pessoas estavam correndo para fora dos escritórios, correndo muito rápido. Alguns caindo e levantando assim, e eles estavam todos correndo para fora. And I see this group. I see this lady in a jean skirt. Jean. E eu vejo este grupo, eu vejo esta senhora com uma saia jeans. Among those running, Entre aqueles que estavam correndo. I see people running. Então eu vejo pessoas em particular correndo. Down the stairs, they said, Jesus has come. Jesus has come. Jesus has come. Oi, oi, Jesus has come. And it was the whole world. E eles estão descendo as escadas e dizendo, Jesus veio, Jesus veio. Oi, oi, Jesus veio. E foi o mundo inteiro. They were running because some of their loved ones left their clothes in the Eles office. estavam correndo porque alguns dos seus amados deixaram as suas roupas lá no escritório. And were raptured in their eyes. E eles foram arrebatados diante So dos these ones olhos are the ones that deles. had remained. Então estes são aqueles que So they ficaram. were running. And then the Lord took me also to the part of the world that is in darkness, in the night. Então eles estavam correndo e então o Senhor me levou até a parte do mundo onde era noite, estava escuro. And in those parts of the world, those nations where there was darkness, they were also running out into the open place. Oi, Jesus has come. Jesus has come. Oi, oi. The people are crying. E naquelas partes do mundo, naquelas nações onde estava escuro, eles também estavam saindo correndo para fora, para os lugares abertos e dizendo, Jesus veio, Jesus veio. Oi, oi. As pessoas estavam gritando porque algumas das pessoas deles tinham ido embora. It was terrible Foi terrível to see people running and wailing. So the whole earth. ver as pessoas correndo e chorando, então a terra inteira. I am now amazed. Eu agora estou surpreso, Finally, heaven has briefed me with the final briefing. porque finalmente o céu me instruiu, me informou com a informação final. The ultimate briefing on the rapture. As últimas informações do I arrebatamento. am shocked Eu estou chocado that heaven has briefed me in this way. que o céu me instruiu desta forma. Now I have
information Agora eu tenho informação and detail. e detalhes. So when the rapture happens, Então, quando o arrebatamento the acontecer, rapture that we always know as a stealthy day, coming like a o thief, arrebatamento que todos nós sabemos que é um dia furtivo, que vem como we have ladrão. always known the rapture will come like a thief. Todos nós sempre soubemos que o arrebatamento viria como ladrão. Now, today the Lord has briefed me Agora, very hoje, clearly o Senhor me informou muito claramente that when the rapture takes que place, quando o arrebatamento acontecer, everybody globally will be aware, todos globalmente vão saber. and there will be a lot of running globally, people running out of their apartments, running out of their homes, running out and putting their hands on their heads. E haverá muita correria global, as pessoas correndo para fora dos seus apartamentos, correndo para fora das suas casas, colocando as suas mãos na cabeça e gritando: ai, Jesus veio, Jesus veio! Porque eles tinham perdido os seus amados aqui e ali. People are going to run. Globalmente as pessoas vão correr. People will be running globally. As pessoas estarão correndo It globalmente. will be such a mayhem. Será um tumulto tão grande. Everybody living what they are doing, living wherever you are. They will be, whether they're in a hospital or they're in offices. Todos deixando o que eles estavam fazendo onde quer que eles estivessem. Em hospital, onde quer que seja, eles estarão correndo para fora. Talking and wondering the wonder, this wonder, and saying, why? This thing has happened. Why? There's so much. And the radio's on. And the TV's As pessoas estarão se juntando e falando a respeito dessa maravilha e dizendo: isso aconteceu? Ai! E os rádios falarão e as TVs estarão falando. But it's amazing. Mas é espantoso, Because the whole world porque o mundo inteiro will get to know that the Messiah has come and taken his holy church. vai saber que o Messias veio e levou a sua igreja santa. The whole world O mundo inteiro will get to know vai saber that the Messiah has come and taken the church, and the world will never be the same que o again. Messias veio e levou a igreja e o mundo nunca mais será o mesmo novamente. Tempest, Vai haver uma tempestade, mayhem, tumulto, confusão. people walking out on foot. Whoa, look at this. The wonder, the shock, the terror. The big As terror. pessoas andando a pé e dizendo: ai, olha isso, é uma maravilha, um choque, um terror, um grande terror. Ai, That is the briefing that heaven briefed me on this morning today. esta é a instrução com a qual o céu me instruiu nesta manhã hoje, Knowing that I'm coming to you. sabendo que eu estava vindo a vocês. Tremendous. Tremendo. The Messiah is coming. O Messias está vindo. And I've seen now the finer details on the earth. E eu vi agora os detalhes mais específicos na terra. People running from big buildings, they were not taking the elevators. They were going by the stairs, all of them, because the elevators were full. As pessoas estavam correndo dos prédios altos, eles não estavam tomando elevadores, porque os elevadores estavam cheios. Eles desciam pelas escadas. They were running, boom, 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 boom. Hey, Jesus has come! Jesus has come! Everybody was shouting as they're going down. It's amazing, it's shocking. Todos estavam correndo dizendo: Jesus veio, Jesus veio. Todos estavam gritando enquanto desciam. Foi impressionante. Jesus has come. Jesus veio. Even me in the dream, I was shocked. Até mesmo eu no sonho fiquei chocado Church has been taken. quando eu soube que a igreja tinha sido levada. This is the conversation Então esta é a conversa that the Lord has brought forth at this hour. que o Senhor trouxe nesta hora. And this is what I want to focus on tonight. E é nisto que eu quero focar nesta noite. That means Isto significa the Messiah que o Messias is about to take the church. está prestes a levar a igreja. This coronavirus you see gripping the whole earth. Então este coronavírus que vocês veem que agarrou a terra inteira And doing what you have never seen. e está fazendo aquilo que vocês nunca tinham visto. Today, Hoje, around 1 o'clock, 2 o'clock, por volta da 1, 2 horas da tarde,
za mchana. in the afternoon, Na Wakati wa tarde, mchana. they were announcing on Global News eles estavam anunciando nos noticiários that globais today, the past 24 hours, 846 dead bodies have been picked in Spain, a top developed country. Ya que kwamba hoje, leo hii, nas últimas katika nchi ya 24 horas, Espanhola, 846 corpos mortos foram recolhidos na Espanha, um país top, super desenvolvido, A first world country. um país de primeiro mundo. And they were giving hundreds for UK, US, hundreds for UK, hundreds. You see, the disease, the coronavirus, this plague has done what has not happened here. E eles falavam de centenas no Reino Unido, centenas nos Estados Unidos. A enfermidade, o coronavírus, esta praga, o que ela tem feito, algo que nunca aconteceu aqui. So now, Então agora, this is a big sign for the rapture of the church. este é um grande sinal do arrebatamento da igreja. Por quê? Now we are beginning to understand Agora nós estamos começando a entender that this is a sign, que isto é um sinal, as I have been saying here, como eu tenho estado dizendo aqui, that this is a sign que este é um sinal that the coronavirus que o coronavírus is speaking to a generation. está falando com uma geração e está dizendo: Prepare the way. prepare o caminho. The tribulation is at the corner. A tribulação está na esquina, está na porta. The Messiah is coming. O Messias está The vindo. church has to be taken up. A igreja tem que ser levada para cima. It is as though É como se the time for the tribulation to begin o tempo da tribulação começar has been set. já foi determinado. And the rapture is a given. E o arrebatamento já foi determinado, já está garantido. E o arrebatamento já está garantido. Ni lazima nani. Unyakuzi ni lazima. That the rapture is a must. Que o arrebatamento agora é obrigatório. But what matters most is the time for the tribulation has been set. Mas o que mais importa é que o tempo da tribulação já foi determinado. That as the nations are about, when they just approach the time for tribulation, automatically the church is taken. Que quando as nações agora se aproximam, quando chega o tempo da tribulação, automaticamente a igreja é levada. The Lord says here O Senhor diz aqui in 1 Thessalonians, em 1 Tessalonicenses, the book of 1 Thessalonians, o livro de 1 Tessalonicenses, chapter 4, capítulo 4, 16 and 17. 16 e 17. He says, Ele diz: for the Lord himself pois o próprio Senhor will come down descerá from heaven do céu with a loud command, com alto alarido with the voice of the archangel, e com a voz do arcanjo and with the trumpet call of God. e com o ressoar da trombeta de And the dead Deus. in Christ E os mortos em Cristo will rise first. ressuscitarão primeiro. 1 Thessalonians chapter 4 verse 17. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17. Depois disso, We who are still alive nós, os que estivermos vivos and are left e formos deixados, will be caught up together with them seremos arrebatados juntamente com eles nas to meet nuvens the Lord in the air. para encontrar o Senhor nos ares. Therefore, encourage one another Portanto, encorajai-vos uns aos outros with these words. com estas palavras. Of Hebrews, Hebreus, the book of Hebrews, blessed people. o livro de Hebreus, povo abençoado, Hebrews chapter 12, Hebreus capítulo 12, verse 14. versículo 14. Make every effort Esforçai-vos to live in peace para viver em paz with everyone com todos os and homens to be holy. e para serem santos. Without holiness, Sem santidade, no one will see the Lord. ninguém verá o Senhor. Do you understand, blessed people? Vocês entendem, povo abençoado, What the Lord is saying now. o que o Senhor está dizendo agora? He's saying Ele está dizendo that the Messiah is coming. que o Messias está vindo.
He's coming for the church. Ele está vindo para a igreja. But the church he takes Mas a igreja que ele leva is the holy church. é uma igreja santa. When I put today's conversation Quando eu coloco a conversa de with hoje the vision of the glorious stairs, com a visão dos degraus gloriosos January 15th, 2017, de 15 de janeiro de 2017, when I saw the church climb the glorious stairs and enter the cloud up here, enter heaven. quando eu vi a igreja subindo os gloriosos degraus e entrando na nuvem aqui em cima e então entrando no céu. And I prophesied it for 1 year. E eu profetizei isto por 1 ano And about 2 months. e por volta de 2 And meses. then March 11th, 2018, Então, em 11 de março de 2018, when I was at Nakuru Main Altar, quando eu estava no altar principal de Nakuru, em uma grande conferência, and when I just mentioned that, remember the Lord has already shown me the glorious stairs of heaven. e quando eu simplesmente mencionei, lembre-se que o Senhor já me mostrou os gloriosos degraus do Then céu. the big overflow like a crusade that was out. Então, o grande número de pessoas que estava do lado de fora da tenda, como uma cruzada, When they looked up, they saw the glorious stairs, Lord. quando eles olharam para cima, eles viram os gloriosos degraus que tinham descido no céu. And the Lord is using that also to establish the authority of He that speaks with you. E o Senhor também está usando isto para estabelecer a autoridade deste que fala com vocês. And He's saying E Ele está dizendo that together with that conversation of January 15th, 2017, que junto com esta conversa de 15 de janeiro de 2017 the one of July 29th, 2009, e aquela de 29 de julho do ano de 2009, when I saw the release of the pale horseman who has brought the coronavirus to the earth, quando eu vi a liberação do cavaleiro do cavalo amarelo que trouxe o coronavírus para a terra. and then the other side, the second part of that vision, I saw the church worshiping inside heaven before the throne of God. E então, do outro lado, a segunda parte desta visão, eu vi a igreja adorando dentro do céu, diante do trono de Deus. The Lord has spoken. O Senhor falou. The Lord is saying O Senhor está dizendo that time is over que o tempo acabou and the Messiah is coming. e o Messias está vindo. Look at the coronavirus and how the entire globe has been reshuffled by God. Vejam o coronavírus e como que o globo inteiro foi transformado por Deus. You can tell, even a child can tell, Você pode dizer, até mesmo uma criança pode dizer, that we have never been this way before. que nós nunca estivemos desta forma antes. You can tell Vocês podem dizer that the Lord is saying que o Senhor está dizendo that the Messiah is coming que o Messias está vindo to take the church. para levar a igreja. And He says E ele diz that in the cascade of the rapture, que na sequência do arrebatamento, in this cascade, nesta sequência aqui, 1 Thessalonians chapter 4, de 1 Tessalonicenses capítulo 4, verses 16 and 17, versículos 16 e 17, ele está dizendo that the Lord Himself will come down. que o próprio Senhor vai descer. And in that vision of January 15th, 2017, E naquela visão de 15 de janeiro de 2017, it is the same cloud é a mesma nuvem that came to Kisumu que veio a Kisumu, that descends down. que desce. And the glorious stairs, the door opened, and the glorious stairs, the cloud opens like this, and the glorious stairs are lowered. A nuvem abre uma porta assim, e então os gloriosos degraus são baixados assim. God is saying O Senhor está dizendo that the Messiah is coming. que o Messias está vindo. He's telling this generation Ele está dizendo para esta geração that the King is coming. que o Rei está vindo. Jesus of Nazareth is coming Jesus de Nazaré está vindo for a holy church. para uma igreja santa, Because the church He takes porque a igreja que ele leva is a holy, mature, glorious, righteous church. é uma igreja santa, gloriosa, madura e justa.
In other words, he's saying Em outras palavras, ele está that dizendo this is the hour que esta é a hora for you to embrace holiness, para vocês abraçarem a to santidade, embrace righteousness, para abraçar a to justiça, receive the Messiah, para receber o to Messias, receive Jesus, para receber and be Jesus born again. e ser nascidos de That novo. when that day which is so near Para que quando aquele dia que está tão perto will arrive, chegar, you may not be those people I saw running, say, why, Jesus has come, Jesus has come, why, Jesus has come, crying, running out of office buildings and going out in the square out there. que vocês não sejam aquelas pessoas que eu vi correndo e gritando: "Ai, Jesus chegou, Jesus chegou!" e descendo e saindo fora dos seus escritórios e indo para fora, para as praças, And going in the open e indo place para os lugares abertos lá, there, and holding their head like this. e segurando as suas cabeças assim, Like that. segurando suas cabeças assim, So you may not be those people. para que vocês não sejam estas pessoas. But I could see that the majority remained on the earth. Mas eu pude ver que a maioria ficou na terra. And he showed me Christians have remained. E ele me mostrou cristãos que ficaram. Christians that have remained. Cristãos que ficaram. And that's why he was showing them to me in those short skirts. E é por isso que ele estava mostrando-os para mim naquelas saias curtas, no joelho. The Lord is saying O Senhor está dizendo that the Messiah is coming. que o Messias está vindo. Prepare ye the way of the Lord. Preparai o caminho do Senhor. Be holy. Sejam santos. Believe the gospel Creiam no Evangelho and receive Jesus. e recebam The Jesus. Messiah is coming. O Messias está vindo. The kingdom of God is near. O reino de Deus está próximo. If you don't enter the rapture, Se você não entrar no arrebatamento, the conversation I began yesterday a conversa que eu comecei ontem will befall you. vai te alcançar. When people will be saying peace, peace and blessings, Quando as pessoas estiverem dizendo paz, paz e peace and bênçãos, safety, paz e segurança, then this tragedy will be. então esta tragédia vai cair sobre For eles. those who are righteous and holy in the ministry of repentance and holiness, Mas aqueles que são justos e santos no ministério de arrependimento e santidade, listening to the voice of the Lord all the time like this, que estão ouvindo a voz do Senhor em todo o tempo, como and hoje, sharpening themselves, e se aperfeiçoando, e se arrependendo, preparing the anointed way, e preparando o caminho ungido, they will go into eternal glory of peace, eles irão para a eterna glória de paz, into the kingdom of safety, para o reino da segurança, while down on the earth, enquanto que lá embaixo na terra, the tribulation, a tribulação the great tribulation e a grande that I tribulação began to discuss yesterday, que eu comecei a discutir ontem, where some mountains would split, they will be moved, deleted from their positions and go plunge themselves into the ocean. onde as montanhas vão se rasgar, elas vão se mover, serem deletadas das suas posições e então vão se lançar no oceano. Some islands will disappear. E algumas ilhas vão desaparecer. When a global earthquake will strike and there is nowhere to hide. Quando o terremoto global golpear e não vai ter onde se esconder. And there will be slaughter. E haverá matança. Because you will have to worship Satan to avoid being slaughtered. Porque você vai ter que adorar a Satanás para evitar de ser The morto. Messiah is coming. O Messias está vindo. Prepare ye the way of the Lord. Preparai o caminho do Senhor. Let me lead you right away to the Lord Deixe-me conduzi-los imediatamente para o Senhor. before we begin our second session. Antes de começar nossa segunda sessão, In view of the gravity of what I've just shared, em vista da gravidade daquilo que eu acabei de compartilhar, do trono de Deus. repeat after me. Repita depois de Say, mim. mighty Jesus, Diga, poderoso Jesus, I repent tonight eu me arrependo hoje and turn away from all sin e me aparto de todo o pecado. and receive you today, Lord Jesus, E te recebo hoje, Senhor Jesus, as my Lord como meu Senhor and my Savior. e meu Salvador. Please have mercy Por favor, tenha misericórdia on me de mim and receive me e receba-me and forgive me e perdoa-me
of all my sins de todos os meus pecados. and establish righteousness Estabeleça a justiça and holiness e a santidade and the Holy Spirit e o Espírito Santo in my life, em katika minha maisha vida. yangu. and order my steps E Na dirija os uelekeze meus hatua zangu za passos miguu into the glorious kingdom of God Almighty. para o katika glorioso ufalme wa reino utukufu do wa Deus Mungu Todo-Poderoso. Today, Lord Jesus, Hoje, Leo hii, Senhor Bwana Jesus, Yesu, I receive you eu te Ninakupokea recebo as my Lord como kama meu Bwana Senhor wangu and my e Savior. meu na Salvador. Mwokozi wangu. And today, E Na leo hoje, hii, in the mighty name of Jesus, no katika poderoso jina nome kuu la de Yesu, Jesus, I am born again. eu nasci de novo. Aleluia! Aleluia! I will come back. Eu vou voltar. When I come back with the second session, Quando eu voltar na segunda sessão, we'll look at the scroll of God, nós vamos olhar o rolo de Deus, prophetic timeline of Jehovah. a linha do tempo profético de Jeová. Is coming. O Messias está vindo. Be holy, Sejam santos, be baptized. sejam batizados. He's coming Jesus está vindo to redeem his blessed elect. para redimir os seus abençoados eleitos. For without holiness, Porque sem santidade, nobody will see the Lord. ninguém verá o Senhor. Thank you. Obrigado. Toda shalom. Obrigado, Shalom. Obrigado.